organismo em um nível de organização mais específico, o das moléculas, essenciais às atividades de uma célula. Podemos também abordar a vida em níveis mais complexos de organização. Cada organismo vive imerso em um meio, que pode ser a água, o ar, o solo ou até mesmo o interior do corpo de outro ser vivo. E o organismo interage com esse meio, modificando e sendo que esse sistema é o nosso conjunto de órgãos que realiza determinadas funções. Aí a gente está vendo a nossa coluna vertebral, no caso do animal, mas aí no caso do ser humano seria a nossa coluna vertebral, os nossos ossos, certo? Que formam todos esses sistemas. E tem o organismo, que é formado pelo conjunto dos sistemas. Depois que o organismo está formado, gente, vai se formar uma população, que é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que convivem em uma mesma área. No caso, a gente está vendo aí uma população de animais da mesma espécie. Ou seja, nós, aqui nessa sala, formamos uma população, certo? De alunos. E em seguida temos uma comunidade, que é um conjunto de populações que habitam uma mesma área, ou seja, são conjuntos de populações diferentes. Aí vocês veem diversos animais, cobras, não dá nem para identificar que animal é esse. E entre outros, então, uma comunidade é formada por diferentes populações. E por fim aí, já terminando, temos o ecossistema, certo? Que é o conjunto formado pela comunidade, os fatores biológicos e os fatores abióticos, como o ar, a água, certo? As reações químicas, as substâncias químicas, além de seres vivos que estão presentes aí na natureza. E por fim, temos a biosfera, que é o conjunto dos ecossistemas, que aí vocês estão vendo o nosso globo terrestre, que é justamente nele que está contido tudo isso que eu falei. Desde a molécula da água, a criação dos tecidos, sistemas, órgãos, comunidade, população, certo? Então, os níveis de organização são esses aí. Então, se eu colocar lá na prova uma perguntinha, cite a sequência dos níveis de organização, aí vocês vão saber. Molécula da água, célula, tecido, aí vocês vão ter que estudar direito isso aí para não esquecer, certo? É certamente um grande desafio o estudo do meio ambiente e das suas relações com os seres vivos, pois são muitos os fatores a serem considerados, mas essa análise é fundamental para a compreensão do fenômeno da vida do nosso planeta. Então, para que a gente entenda todo o funcionamento, todos esses níveis, é preciso entender um a um, certo? Eu vou pedir para a Cláudia ler, para que ninguém se habilita, né? Ela está aqui para me ajudar, me auxiliar. Bem, agora vamos falar sobre a biosfera, ecossistemas, comunidades e populações. Como a professora Valmir já vinha falando sobre populações. Já sabemos que os seres vivos são encontrados na água, no ar e no solo. O conjunto de todos esses lugares onde são encontrados os seres vivos na Terra constitui a biosfera terrestre. Como a Terra tem a forma semelhante à de uma estrela, as suas diversas camadas receberam nomes que lembram esferas. Litosfera, que é a camada rochosa, a hidrosfera, que é a parte da água líquida, a atmosfera, camada gasosa. Assim foi também com biosfera, a esfera da vida, ou parte da esfera terrestre onde existe vida. Estando os diversos lugares onde estão seres vivos, podemos delimitar diversos conjuntos na biosfera. Uma floresta, uma lagoa, um rio, um mar, etc. Cada um desses conjuntos pode ser considerado um ecossistema e em todos eles podemos identificar os fatores abióticos e os fatores bióticos. Os fatores abióticos, que podem ser físicos, químicos e geológicos, que é a água, o ar, o sol, o calor, substância química, entre outros. Os fatores bióticos, o conjunto dos seres vivos. Os ecossistemas são conjuntos dinâmicos, pois seus diversos componentes biológicos, bióticos e abióticos gerados permanentemente. São muitos os exemplos do dinamismo dos ecossistemas como o fato de seres vivos de
e a alteração da atividade vital em função das variações climáticas nas diferentes épocas do ano. É o caso, por exemplo, das variações que podemos observar na vegetação ao longo do ano, relacionadas com as variações climáticas. Em uma época, algumas plantas estão floridas, cheias de flores. E em outra época, estão com aspecto dessecados. Embora essas variações ocorram, há um relativo equilíbrio. O equilíbrio ecológico, que garante a preservação das diferentes formas vivas do ambiente. Vem aqui o esquema que está apresentando, né? As variações do ser vivo, a árvore ao longo das estações do ano. E aqui, ó, o verão, a primavera, o inverno e o outono. Vocês entenderam, pessoal, que são fatores abióticos, que são fatores bióticos, que vocês não podem esquecer nunca mais. Tem que lembrar. Os fatores abióticos, leiam aí para mim, voz alta. Podem ser químicos ou geológicos, água, solo, luz, calor, entre outros. Os fatores abióticos, pessoal, são aqueles fatores que eles possuem vida, né, por ser substâncias químicas ajudadas em toda na nossa organização, no nosso corpo, a gente não vive sem água, a gente não vive sem o ar. Mas são essas substâncias que são fatores abióticos, mas que não têm uma estrutura, certo? Como nós temos toda uma organização, não tem órgão, não tem tecido, não tem célula, certo? E os fatores bióticos, certo? Os fatores que têm vida, certo? Como é o caso de todos os seres vivos. Então, você já sabe, biótico, bio vem de quê? Então, vocês não podem esquecer que os fatores bióticos estão relacionados com todos os seres vivos